está em Josué 1, logo no início de Josué 1, versículo 6 em diante. E nessa passagem bíblica eu quero destacar 7 atitudes que temos que ter para sermos vencedores, para termos uma vida melhor. E tudo isso está nesses versículos aqui de Josué 6, até do 6 ao 9. Amém, misericórdia? Amém? E diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? E esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? O Senhor bondoso venha nos trazer reflexão, entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, vamos entender aqui o contexto, né? Nós já demos o texto, agora vamos entender o contexto. Moisés, ele, depois que ele bateu na pedra, na passagem chamada Águas de Meribá, onde ele bate com o cajado e a água sai, e Deus viu que Moisés estava irritado com o povo, não tinha mais paciência, e disse: por causa da sua insubordinação você não vai entrar na terra prometida. E Moisés, quando aqueles já chegaram, o povo tinha saído da escravidão do Egito, atravessado o deserto, dado algumas voltas, mas chegou na terra prometida, onde Deus queria conduzi-los. Moisés não pôde entrar, Moisés ficou de fora no monte. Acontece que quem ficou com a incumbência de conduzir o povo daí em diante, desse ponto em diante, foi Josué. E Deus fala diretamente agora para Josué e instrui ele sobre o que ele deve fazer para que o povo seja bem sucedido naquele lugar. É uma passagem pequena, mas ela traz grandes lições. E o bom da palavra de Deus é que às vezes você não precisa ler muita coisa, mas Deus te traz tanta informação em poucas, que às vezes nós não percebemos. Primeira coisa, no versículo 6 diz: esforça-te e bom ânimo, tenha bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Ele diz 3 vezes. Isso tem uma simbologia, porque todas as vezes que alguma coisa é importante demais, ela deve ser 3 vezes para ficar registrado. Foi assim que, por exemplo, quando o próprio Cristo para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, o Senhor sabe. Quando o Senhor falou terceira vez, né, Jesus falou a terceira vez para Pedro, diz a palavra que caiu o semblante de Pedro, porque já sabia que 3 vezes significa uma advertência. Atenção, olha, abre os olhos, eu estou falando pela terceira vez, é algo importantíssimo. E quem diz pela terceira vez, esforça-te e tem bom ânimo? Deus, falando diretamente para Moisés.
Imagina a seguinte situação: nós tivéssemos que dividir a nossa vida entre antes de hoje e o momento agora, nós diante do Senhor, e o Senhor nos dizendo: você vai ter uma vida comigo, e esta vida eu quero te preparar. Por isso eu vou te dizer algumas palavras. Medita nessas palavras que eu vou te dizer, porque elas são instrução para você ter sucesso durante a sua jornada. A primeira palavra, a primeira coisa, eu falei que 7 coisas tem aqui para nós hoje refletirmos. A primeira é: esforça. Esforça-te. Eu até mandei um vídeo para a Natália, que eu achei uma passagem tão interessante. Que um rapaz quis mostrar algo na palavra de Deus, e ele usou um exemplo. Ele pegou, tinha 2 ovos, tinha a frigideira, tinha um óleo. Ele falou assim: olha, eu sou um cristão e eu estou com fome. Aqui tem 2 ovos, tem frigideira, tem óleo, tem fogão, tem tudo. Mas agora eu vou orar para Deus fazer o ovo para mim, para Ele fritar esse ovo, porque eu estou com fome, e Deus é meu Pai, e eu vou orar com toda a convicção. Aí ele pega, ajoelha e ora. O ovo foi frito, irmãos? Não. E ele diz: muita gente está simplesmente parado, dizendo: Senhor, me dê, eu preciso. E o Senhor está dizendo aqui, a primeira palavra que Ele diz para Josué: esforça-te. Ou seja, faça a sua parte. Povo, nessa mesma, na mesma travessia, o próprio Moisés, chegou um momento em que o povo ficava reclamando: Moisés, nós não temos isso, Moisés, nós queremos aquilo, Moisés, eu quero aquilo. E Deus pede um momento para falar com Deus e fala: Senhor, o povo está pedindo isso, pedindo aquilo outro. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, não é parado e ficar pedindo, não. Marcha, age. E depois eu vou fazendo as coisas acontecer na medida que você for evoluindo. Mas os seus passos é você que tem que dar. Não é ficar pedindo: Deus, me resolve tudo, me diga o que eu tenho que fazer, me fala, me mostra, me leva, me faz isso, me traz aquilo, me traz aquilo outro. Deus não está criando reis mimados, porque o rei é quem pode dar ordem e dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. E os súditos trazem para o rei. Mas o Senhor não é nosso servo, Ele é o nosso rei, é o inverso. É nós que temos que perguntar: Senhor, o que queres de mim para que eu faça a Ti? E as pessoas, infelizmente, estão invertendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já sou pastor há algum tempinho, e o tempo, a pregação, e o labor, e o trabalhar com um homem, faz a gente amadurecer um pouco. Mas existe um momento em que eu me vi tendo que tomar uma decisão. E que decisão foi essa? Eu poderia levar um tipo de palavra e de pregação aonde eu poderia conquistar mais pessoas, fazer com que a igreja enchesse, quem sabe, trazer pessoas para a casa de Deus. Ou eu poderia simplesmente dizer a verdade, mesmo não sendo tão boa, mesmo não sendo tão doce, e que às vezes muitos que ali estariam, poderiam até os que estavam ali se desgastar e querer ir embora. Mas o que eu estou falando? Irmãos, pensa o seguinte: o homem de Deus, a mulher de Deus, está nessa terra, conhece a palavra de Deus, conhece que existe uma vida após essa, tem a revelação, tem encontros espirituais com Deus, tem os seus momentos espirituais, tem a revelação
profética, tem vários contatos espirituais. As pessoas chegam a uma conclusão: Deus é real porque eu já vivenciei muita coisa. Mas aí, as igrejas hoje estão enchendo porque elas estão pregando: você viu que Deus existe? Sim. Pois Ele vai te dar o que você está querendo. A sua casa, Deus vai te dar. O seu emprego, Deus vai te dar. A sua cura, Deus vai te dar. E assim, pregando dessa forma, as pessoas que querem muitas coisas começam a ver Deus como aquele que tudo faz em meu favor. Que bênção, vou receber tudo que eu quero. Isso é mentira, pastor? Não, não é uma mentira. Mas o que não contaram para as pessoas: que Deus fará isso para aqueles que forem fiéis, para aqueles a quem buscarem não a bênção, mas que buscarem o dono da bênção. E as igrejas estão ensinando a buscar a bênção e fazendo de Deus um servo. Isso não é verdade. Nunca foi. Eu costumo usar o exemplo dos próprios apóstolos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os apóstolos não tiveram vida fácil. E eles eram grandes homens de Deus. Os primeiros cristãos, infelizmente, eles foram lançados naqueles coliseus para servir de diversão enquanto os leões os comiam. Eles não tiveram vida fácil. E muita gente está querendo ter vida fácil com Deus, sem esforço, sem ter que marchar, só pedindo. Mas pastor, então Deus não vai me ajudar, Deus não vai me abençoar. Eu não disse isso. Eu disse que Deus tem compromisso com pessoas que são dele. Vou dar um exemplo para vocês, bíblico. Samuel estava andando na rua e uns garotos começaram a curtir com a cara de Samuel, né? Ficaram mexendo com Samuel porque Samuel era baixinho, gordinho e careca, incomodando Samuel. Pois a palavra diz que Deus mandou uma ursa que foi lá e devorou as crianças. Aí eu falo: que Deus é esse que manda uma ursa devorar crianças para cuidar do seu servo? Mais importante, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar as coisas e Deus te dará as demais. Não é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas significa: Ele é mais importante do que a minha própria vida, Ele é mais importante do que a minha casa, Ele é mais importante do que a minha saúde, Ele é mais importante do que tudo. Quando um cristão entender isso, estiver disposto a viver a verdade do Evangelho, ele será um crente verdadeiro, ele é digno de herdar o reino de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Vi uma história. O pastor estava numa igreja, a igreja cheia. Entrou 4 pessoas encapuzadas e falaram assim: aquele que não negar a Cristo nós vamos matar. Entraram com o revólver na mão. E quando as pessoas queriam sair, falaram assim: é só você falar que não acredita em Cristo, você pode ir embora, não vai morrer hoje não. Não, eu não acredito não, também eu não acredito também não. Estou aqui, é a primeira vez que eu venho aqui. As pessoas com medo da morte foram esvaziando a igreja. Mas sempre existem pessoas que são fiéis a Cristo, mas fiéis verdadeiros, aqueles que estão dispostos realmente a morrer. E quando ele falou assim: nega a Cristo, você pode ir embora, ou começaram a dizer: não, eu não vou negar meu Deus, pode me matar. Nega, e a senhora vai negar a Cristo? Não, Deus vai me dar escape, mas eu não vou negar a Cristo não. E aí a igreja já tinha ficado com 30% da sua capacidade.
Aí falou assim: então esses aqui são os que não vão negar a Cristo? Nós não vamos negar a Cristo, não. Aí eles tiraram o capuz e falaram assim: agora você pode pregar, pastor, porque aqui ficou crente verdadeiro. Os falsos foi tudo embora. Porque o verdadeiro cristão, ele entende que viver com Cristo é lucro. Morrer com Cristo é bom, morrer com Cristo é lucro. Morrer com Cristo é lucro. Por que morrer com Cristo? Por Cristo. Porque aquele que morre pela palavra é glorificado pelo Pai, que tudo pode. E tudo que eu preciso entender é que Ele é real e verdadeiro. E se Ele é real e verdadeiro, o resto tudo eu já me satisfaço. Como dizia o próprio Paulo: eu sei ter e sei não ter. Eu sei ter coisas e sei passar por privações. Mas o meu Senhor eu não posso negar. Então, em primeiro lugar, esforça-te significa faça. Faça você. Faça a sua parte, eu vou te ajudar. E o segundo, bom ânimo. Irmãos, tem pessoas que ainda não compreenderam que o nosso Deus pode tudo e todas as coisas. Se algo não ocorre, pode ser que não seja da vontade de Deus, ou porque o propósito de Deus é diferente do seu. Então, quanto mais a gente se torna cristão, a gente começa a glorificar, porque a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. E agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. Agradeça porque Deus é real e verdadeiro. E aquilo que te espera excede tudo que este mundo pode te dar. Em tudo dei graças. Tem pessoas que vêm nesse mundo e sofrem muito. Mas isso não significa que elas são derrotadas. Porque se elas têm Cristo, o Cristo é a nossa justiça. Tudo que você passar por Ele, toda privação, toda falta, Deus irá julgar a sua causa e te recompensará, ou em vida ou pós-vida. Mas eu creio, como eu disse para vocês, num Deus que abençoa demais, que cuida demais, que prospera aqueles que amam. Porque nós não precisamos. Por que os apóstolos morreram daquela forma? Porque eles precisavam ser mártires. Por isso Deus permitiu. E nós estávamos na aula de teologia e o professor justamente falou que os lugares onde os cristãos são mais perseguidos é onde mais se cresce o evangelho. Existe uma diferença entre aumentar cristãos, encher a igreja de cristão e inflar a igreja. Encher de cristãos são pessoas que adoraram, receberam a Cristo, querem viver a palavra dele. Esses são cristãos. Inflar a igreja é encher de pessoas com muitos interesses. Mas isso pode parecer vantajoso num certo momento. Eu já passei por isso também. Por um certo momento, você ia encher, você ia pregar para uma igreja cheia de pessoas. Isso é muito bom para o nosso ego. Isso nos alimenta, massageia o nosso ego, porque a gente se sente, puxa, olha aqui, eu sou valorizado, o que eu digo as pessoas ouvem, as pessoas estão sentindo. Mas analise o público, analise quem está ouvindo. Porque o verdadeiro cristão, irmãos, ele morre por Cristo. Mas aqueles que estão ali enchendo a igreja, às vezes, tinha um pastor chamado Jeremias, né, lá, já faleceu, que ele dizia o seguinte: é cana quebrada. E interessante que é um versículo bíblico que fala sobre isso. É cana quebrada. O que é cana quebrada? Não cresce. Acontece, passa o tempo, aquela pessoa não evolui. Por quê? Porque ela só quer as bênçãos. Então, como ela não quer Deus, ela não vai se encher, ela não vai prosperar, ela não vai crescer na presença de Deus, porque o tempo, para aqueles que só têm interesse, ele acaba desvirtuando. Porque as pessoas pensam: e agora? Eu não recebi? E agora? A minha bênção está acostumada, está atrasando demais. Quer saber? Eu vou para outra igreja. A outra, parece que lá o fogo está caindo. E tem crente mais desse jeito, irmãos. Crente que vai ficar pulando de um galho para outro, que nem macaco.
Não, hoje eu vou para essa igreja. Não, essa igreja agora já não está prosperando. Não, o fogo está descendo naquela, eu vou lá. Assim como tem aquelas pessoas que gostam de uma profecia, né? Onde é que está a revelação? A revelação está ali na esquina, eu vou lá. Fica caçando revelação. Você não precisa caçar revelação. Aquele que é cristão, duas coisas eu vou dizer. Quando Deus quer falar, manda até a pessoa. E aquele que é cristão, ele não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás dele. Porque Deus é maior, porque Deus é justo, porque Deus é fiel, porque Deus pode fazer, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Deus é abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Tudo isso é da palavra dele. Ele diz que cuidaria de nós. Então nós vamos ser cuidados. Basta ser cristão verdadeiro. Aquele que está correndo atrás de bênçãos vai se desiludir. Mas aqueles que amam a Deus vão ser prósperos sobre a face da terra também. Porque a grande prosperidade é a que virá. E essa não é terrena. Então, esforça-te, é a primeira palavra, primeiro ensinamento. Segunda, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o seu Deus pode tudo e todas as coisas. Às vezes está difícil, pode parecer difícil, mas as bênçãos do Senhor exigem um processo. Processo tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. E processo leva tempo. Então tem de bom ânimo, porque se você está desanimado, significa que você não está acreditando mais no processo. Muitas pessoas desistem dos sonhos porque não têm esforço e nem bom ânimo. Ah, eu queria montar um negócio, vou consertar carro, né? Uma loja de autopeças, uma loja de mecânica. Aí ele começa a pensar, ah, mas é tão difícil, eu não tenho dinheiro. Ah, não, mas tem que abrir empresa. Ah, não, mas eu ainda não sei mexer com carro. Irmãos, tudo isso, o seu esforço pode te recompensar. Então, primeiro você tem que ter bom ânimo e acreditar que você é capaz. O ânimo tem que vir. E depois o esforço tem que acompanhar o ânimo. O esforço é, eu não sei consertar carro, mas eu vou aprender. Eu não abri empresa, mas eu vou abrir. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar e vou juntar. Aí eu vou conseguir. Esforço e bom ânimo é o que você precisa para ser bem-sucedido nos seus empreendimentos. Terceira coisa, aqui diz, não desviar-se da lei do Senhor. Se você reparar do versículo 7, né, até o 9, ele fala sobre isso. Não fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele está falando, não desvie da lei do Senhor. Porque aquele que está na lei do Senhor não peca. Aquele que desvia da palavra de Deus e faz algo contrário à palavra de Deus está no pecado. Aquele que está de acordo com a palavra de Deus está sendo abençoado por Deus, está sendo cuidado por Deus, está sendo dirigido por Deus, está sendo abençoado por Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso escudo e proteção. E aquele que cumpre, cumpre porque acredita no Deus da palavra. Mas aquele que se desvia, que peca, que falha, que erra, a Bíblia diz que Deus não tem parte com o pecador. Se você está fazendo contrário à vontade de Deus, se você está ferindo a palavra de Deus, Deus não vai te julgar por inocente e você vai receber as consequências. Existia um homem na Bíblia que era considerado o homem segundo o coração de Deus. Quem que era esse? O homem segundo o coração de Deus. Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que aconteceu? Davi olhou uma mulher tomando banho, ele tinha um harém, mas ele queria aquela, e aquela era casada. E ele tramou para matar o marido dela para ficar com ela. Aí eu pergunto, ele errou ou não pecou? Pecou. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz assim.
Então um homem cujo Deus tinha grande alegria fez algo errado. E Deus não tomou ele por inocente. Falou que ele podia escolher 3 coisas que iriam acontecer. E nenhuma delas era boa, por causa do seu pecado. Além de que o filho que ele teve com essa mulher, Betseba, também faleceu, veio a óbito. Quer dizer, Deus não abençoou o fruto daquele relacionamento. Então é preciso entender o seguinte, irmãos. Muitas vezes nós estamos sofrendo, mas por causa dos próprios pecados que estamos cometendo. E Deus vai repreender o pecador, porque o bom pai corrige o filho. O bom pai não permite ver o filho andando em caminhos errados e vai aceitar aquilo como sendo normal. Ele vai lá, ele vai corrigir, vai ensinar e vai pegar pela orelha e vai falar para o filho: ó, vem aqui, que aqui é o seu lugar. Né, Lucas? O Lucas já ficou ali, eu gosto de usar de exemplo, porque fica perto de mim e falou: opa, minha orelha não. Então, irmãos, Deus ama e cuida, porque Ele é um bom pai. Quarta atitude aqui: a palavra do Senhor deve estar na boca e no coração. A boca significa que você tem que falar aquilo que Deus te disse para falar. Você tem que ter uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra abençoada. Mas tem irmãos que às vezes está na igreja e fala coisas boas e agradáveis, mas quando você passa na porta da casa dele, você escuta aqueles palavrão. Quer dizer, vigia, irmão. As suas palavras têm que ser palavras de bênção, porque o seu Deus exige que você assim faça. Cumpra a vontade de Deus. Fale segundo a vontade de Deus. E propague a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que estar na sua boca. Mas a única forma da palavra estar na boca é quando ela já entrou no coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio, diz a Escritura. Se você tiver com o coração cheio do amor de Deus, tudo que você vai falar já vai ser baseado no amor que Ele colocou no seu coração. Quinta atitude: medita na palavra. Diz: medite nessa palavra dia e noite. Medita na palavra, pensa, reflita. Irmãos, eu peguei aqui para vocês 3 versículos, 4 versículos. E o que eu estou pregando para vocês hoje, 3 versículos. E quanta coisa eu já não estou falando sobre esse versículo. E você acha que tudo acontece do dia para a noite? Não, é reflexão. Reflita e Deus vai começar a te falar. Preste atenção no que Deus está te dizendo. Preste atenção na palavra dele, porque a palavra dele tem conhecimentos que não se acabam. Hoje você fala numa palavra, amanhã você medita nela, você vai ver outro ensinamento diferente. E se você depois de alguns anos voltar naquela palavra, Deus vai te falar diferente. Porque você vai mudando e a mensagem vai mudando no seu coração. Você vai vendo coisas que você não via. Os meus olhos de criança viam o mundo de um jeito, meus olhos de jovem viam o mundo de outro jeito, e meus olhos de um homem adulto veem o mundo de outra forma. E de cada maneira que eu enxergo o mundo, eu vejo um mundo diferente. E da mesma forma a palavra fala com você de formas diferentes, porque você muda. E você observa coisas que você não via antes. Medita na palavra do Senhor dia e noite, porque ela traz ensinamentos de vida eterna. Mais uma meditação diz: não tema. Não tema. Irmãos, aquele que é cristão real e verdadeiro entende que existe um Deus por você. Ah, mas não vai acontecer coisas difíceis, coisas ruins? Vai. Por que eu digo que vai? Porque Jesus diz: no mundo tereis aflição, porém tende bom ânimo. Então o próprio Cristo diz que nós passaríamos por coisas difíceis e ruins, coisas que nós não gostamos, coisas que nós não queremos passar. Mas o Senhor está dizendo: não tema, porque eu sou contigo.
As coisas às vezes parecem tão difíceis para nós, mas no momento de maior dificuldade e dor é a hora que Deus faz o grande milagre. Estava falando com uma pessoa hoje, e ela me falando de uma situação que ela está passando, muito difícil. E eu falei para ela assim: olha, irmã, quanto maior essa dificuldade, não será também maior a sua vitória? Porque a vitória é proporcional à luta que você trava. Grandes lutas, grandes vitórias. Uma pequena peleja, uma vitória pequena. Mas se você é cristão, Deus está contigo nas pequenas e nas grandes coisas. E se você perseverar, você verá a glória de Deus. Você verá a mão do Senhor agindo a seu respeito. E quando nós vemos a mão de Deus agindo ao nosso respeito, nós ficamos felizes por dois motivos. Primeiro, porque nós vamos ser vencedores. E segundo, porque eu posso contemplar o sobrenatural do Senhor. Quando Deus age a nosso respeito, nós podemos ver no natural e no sobrenatural. E para encerrar, a sétima atitude é: não se espante. Por que Deus diz não se espante? Irmãos, porque Deus iria fazer grandes coisas, e fez. Ele está falando com Josué: Josué, eu estou contigo, você vai ver grandes coisas acontecerem. Eu vou dizer uma das coisas que Deus fez com Josué, por exemplo. Estava tendo uma luta, uma peleja, Josué estava lutando, mas eram muitos os inimigos. E Josué falou: e agora? Mas o Senhor disse que era para mim continuar. Deus disse que era para mim sair nessa batalha, mas os inimigos são muitos. De repente vem uma pedra do céu e mata mais da metade dos inimigos, porque Deus mandou uma pedrada gigante e matou os inimigos de Josué. Isso aconteceu? Aconteceu. E essa pedra? Você sabe o que aconteceu com essa pedra? Essa pedra, os muçulmanos construíram parede em volta dela, e é onde eles dão a volta. Eles têm que dar 7 voltas. É um dos mandamentos dos muçulmanos, que eles têm que ir a Medina e dar 7 voltas, né, nessa rocha que está lá. É a pedra que Deus mandou nessa luta de Josué contra acho que foram os filisteus. Nessa luta, nessa peleja. Então ela existe, está lá. A prova da fidelidade de Deus com o povo que Ele escolheu, que Ele chamou. Amém? Então, pode ser que Deus não vai mandar uma pedra do céu, não precisa matar os seus inimigos, mas um Deus que manda uma pedra cair dos céus para beneficiar o seu povo, não vai fazer esse povo ser vencedor? Não vai fazer você ser vencedor? Outra coisa que Deus fez: Josué estava numa batalha, mas estava ficando escuro. Ele sabia que no escuro não era fácil de lutar, ele não ia conseguir vencer. Deus mandou parar o sol. Para, sol. E aquele dia foi mais comprido do que os demais, só para que Josué continuasse a batalhar e vencesse. Então, um Deus que para o sol, um Deus que manda um meteoro, um Deus que faz grandes maravilhas, foi esse Deus que falou com Josué, dizendo: não tema, porque grandes coisas você verá, não se espante. Então não vamos nos espantar quando você vê coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, quando você vê a mão do Senhor cuidando de você. Amém? Vou contar uma última história só para encerrar o culto dessa noite, que diz assim: diz que tinha uma serva do Senhor que estava passando necessidade, e ela ligou para uma rádio, e o homem falou assim: olha, a senhora, o que a senhora deseja? Não, eu sou uma cristã aqui, mas eu estou precisando, o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que ligar nessa rádio, que alguém ia vir me ajudar. Amém, né? Tudo bem. Se tiver alguém, deu o endereço dela, se tiver alguém que puder ajudar, vai lá na casa da senhora. Tá bom. E tinha um homem que era um ateu, e ele era dono de um grande supermercado. Ele falou assim: eu quero que você faça uma compra grande aí, separa muita coisa, mas vocês vão fazer o seguinte: hoje eu vou mostrar para essa mulher que a fé dela não é nada. Quando chegar lá, ela vai perguntar para vocês:
quem é que mandou essa cesta para mim? Quem que mandou essas compras para mim? Esse tanto de compra? Vocês vão falar assim: o diabo mandou entregar. E aí vocês vão rir da cara dela, depois vocês me contam. E assim foi feito. Os funcionários pegaram a cesta, levaram na casa da mulher e iriam humilhar aquela mulher, aquela serva do Senhor. E quando eles terminaram de descarregar, e ela não perguntava quem mandou, até que o funcionário falou assim: a senhora não vai perguntar quem mandou trazer a cesta, não? Você não precisa, porque quando Deus quer, até o diabo manda, até o diabo obedece. Ainda que ele dissesse que era o diabo que mandou, ela já tinha dado a resposta, ela tinha colocado ele em xeque, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Quer dizer, ainda que fosse o diabo que tivesse mandado a cesta, ele estava o quê? Porque Deus mandou. Amém? Então Deus tem coisas assim que é para confundir realmente os homens, mas Ele abençoa e Ele faz coisas extraordinárias no ontem, no hoje e no amanhã. Vamos orar a esse Deus? Nosso Deus e Pai, Deus abençoador, galardoador, Deus que cuida, Deus que faz, e Deus que revela por meio da sua palavra como devemos viver para sermos bem-sucedidos nesta vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este culto. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que aqui está. Agradeço, Senhor, porque eles vieram ouvir a mensagem do Senhor, e espero, Senhor, que essa palavra tenha entrado no coração. E tudo vale a pena para aqueles que te amam, para aqueles que se entregam ao teu querer e à tua vontade. Pai amado, nos abençoe, Senhor, em nossa casa, abençoe a nossa família, faça-nos prosperar, cuide, Senhor, de tudo que temos, tudo que possuímos, porque o Senhor pode e o Senhor deseja, porque o Senhor é misericordioso. Não que tenhamos feito algo de justiça, algo que podemos dizer que o Senhor nos deve, porque nada que nós fizermos, Senhor, nos dá esse direito, mas é pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã que nós seremos abençoados. Abençoe, Senhor, as famílias nessas festividades que estão se iniciando, Pai. O Natal está chegando, depois vem o Ano Novo. Pai, põe a paz nos corações, que sejam dias de fraternidade, de alegria, de harmonia, de amor, que não haja bebedice, que não haja briga nem discórdia entre as casas, mas que o espírito natalino, que é o Espírito de Cristo, entre e permaneça nos corações. Deus amado, eu peço, o Senhor abençoe a cada membro desta igreja, abençoe onde quer que eles estiverem, no seu lar, nas suas casas, os que aqui estão também sejam abençoados, e nos cuide de nós, Senhor, e cuide da nossa família. Eu, como pastor dessa igreja, quero abençoá-los dizendo que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor levante o rosto e te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa e que o Senhor abençoe o seu dia a dia. Deus, nos leve em segurança ao nosso lar e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Está encerrado o culto dessa noite e eu vou ungir os irmãos.